Um espetáculo da companhia Os Fofos Encenam levantou discussões sobre o preconceito racial no teatro. A peça A Mulher do Trem, que ganhou diversos prêmios, seria novamente montada no Itaú Cultural aqui em São Paulo, mas foi cancelada pelo próprio grupo depois de acusações de racismo e manifestações nas redes sociais e também nas ruas. Duas das personagens da comédia são empregados domésticos negros representados por atores todos pintados de negro. Vamos discutir o assunto? Merece, né? Os nossos convidados são o Aimar Labak, dramaturgo, diretor, roteirista, e o ator Sidney Santiago, que, inclusive, era parte do elenco de um espetáculo que discutia o racismo, né, Sidney? Preto no Branco, e também integra a companhia Os Crespos. Boa noite para vocês. Boa noite. Vocês, boa noite. É claro, estão acompanhando essas discussões, essas manifestações, vão fazer parte de uma mesa que vai discutir esse assunto, uma mesa chamada pelos próprios atores, né, e pelo diretor do grupo. E eu queria que vocês dessem a opinião sobre essas repercussões. É racismo? Eu acho que, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente dar crédito, né? Eu acho que esse momento é um momento muito bem-vindo para a sociedade brasileira, é um momento de debate, e ele foi chamado justamente pelas redes sociais. São pessoas e movimentos que se sentiram desrespeitados por uma peça publicitária sobre o espetáculo. Então, eu acho que temos que dar crédito a essas pessoas que se sentiram ofendidos, e nós estamos vendo um outro momento, um momento mais positivo para o debate no Brasil. É legítimo, é isso que você está falando, as reclamações, que as manifestações que estão nas redes sociais são legítimas. Eu parto do lugar da legitimidade, da não criminalização nem dessas pessoas, nem desses movimentos que estão pleiteando uma nova forma de representação. A arte no Brasil foi e continua ainda sendo um espaço de destituição da imagem do outro. Eu acho que a gente está no momento de sentar para conversar. Temos que conversar, Aimar? Não só temos, como é uma oportunidade excelente. Eu parto do mesmo princípio, eu acho que a legitimidade dessas manifestações é absolutamente clara e é bom que elas aconteçam. Meu problema particular é com o fato da repercussão ter sido o cancelamento da peça. Isso eu acho grave, porque eu acho que isso é um atentado contra o direito de expressão. E eu acho que a peça deveria ser apresentada e a discussão acontecer depois. Repito, acho absolutamente não só legítima a demanda, como oportuna. Acho que esse é o momento da gente discutir isso. Eu concordo com você, a gente está num momento diferente no Brasil. Eu já parto de um outro lugar. Desculpe, deixa eu só terminar. Só acho que a liberdade de expressão é uma coisa que tem que ser defendida por todos os grupos. Se isso for permitido nesse caso específico, outros casos podem acontecer. Os judeus podem não querer, por exemplo, que a gente monte o Mercador de Veneza, porque o Shylock é visivelmente uma personagem caricatural de judeu. Ou pior, esses políticos que usam demagogicamente o discurso reacionário podem, por exemplo, não querer que a gente mostre personagens gays porque vão contra a ideia da família tradicional. Então, acho que tirar de cartaz não é o caso. Discutir, com certeza. Agora, eu tenho uma questão referente a esse posicionamento. Eu não vi como um processo de censura, nem como liberdade de expressão, mas sim como uma possibilidade. A peça não foi cancelada, houve um processo de adiamento. Vai existir um debate e logo na sequência esse espetáculo será mostrado. Então, eu acho que também tem uma questão de interpretação que precisa ser levada em consideração. Porque tem uma história também, deixa eu só esclarecer para quem está em casa. Esse espetáculo foi encenado pela primeira vez em 2003, ele já foi encenado. É um espetáculo que faz parte do repertório dos Fofos Encenam. O que a gente percebe nesse momento é que as discussões a respeito do tema estão mais maduras. A gente está numa sociedade que está disposta a discutir um tema e uma questão que, por exemplo, está no teatro desde 2003, né? Isso que a gente precisa ver. Mas não foi os próprios Fofos que tomaram essa iniciativa, Aimar? Mesmo assim, você acha que eles foram pressionados, coagidos? Você entende essa censura? Eu acho que eles foram precipitados. Tá. Se o que o Sidney diz confere, eu estou de acordo. Quer dizer, se foi apenas um adiamento e vai acontecer, não importa o que aconteça no debate, a peça vai acontecer, estamos juntos. Se o debate significa um tribunal onde vai se resolver se a peça vai passar ou não, sou contra. Entendi. Não é possível. Ninguém tem o direito de censurar uma peça antes dela ir. Se a peça for, por exemplo, fizer apologia da violência, quem faz isso
tem que ser responsabilizado. Se a peça fizer racismo, existe a lei Afonso Arinos aí, processo em quem faz. Agora, cancelar uma peça ou um livro, não estou nem defendendo essa peça em especial, até porque eu entendo que é um equívoco, a peça não trata disso, é um detalhe dentro da peça, mas reconheço o direito das pessoas se sentirem mal representadas e lutarem contra isso, não tiro esse direito. Vamos falar agora, desse mas detalhe. não censura. Vamos falar deste detalhe que vem causando essa polêmica. A utilização desse recurso, do blackface, né? De um ator negro, de um ator branco, está pintado de preto. Como é que você enxerga esse recurso? Você é contra que esse recurso seja usado no teatro? Primeiro, eu acho que a gente precisa esclarecer algumas questões. Eu não acho que os fofos são um grupo ideologicamente racista. Perfeito. Mas eles se utilizam, em alguns momentos, por conta da tradição, de procedimentos que são racistas, porque está na base da nossa formação cultural. A tradição é racista, porque nós não podemos negligenciar 400 anos de escravidão. Isso fica como marca da cultura. Eu sou contra blackface, eu acho que é uma longa discussão, é óbvio que eu sou contra, porque no blackface está colocado muitas questões, como uma mistificação, a desumanização, tornar o outro, e o outro são os negros, os nordestinos, os indígenas, simplesmente risíveis ao outro. É um processo de invisibilização muito grande, é um espelho infiel. Então, acho que a gente precisa utilizar esse momento para o debate. Nós ouvimos um professor de cinema da USP, o Heitor Augusto, que estuda e que tem teses a respeito do cinema e do negro no cinema. Ele falou sobre blackface pra gente no cinema americano e fez algumas considerações. Vamos ouvir? O blackface é uma das representações mais violentas, né, que a gente tem contra os negros, né? Ela se populariza ali nos Estados Unidos em meados do século XIX, o que já é um dado muito interessante, né? Porque no século XIX, esse arco, né, da história dos negros do século XIX, você vai de um momento de escravidão, depois de uma liberdade e depois da construção de um Estado segregado, né, a partir de 1870. O blackface ele consolida esse tipo de humor, né? Sempre uma sensação de que o negro ele não tem capacidade de articulação, ele não tem faculdades intelectuais que o colocaria no mesmo estágio, no mesmo status do branco, né? No cinema você tem ali um aumento de crueldade do blackface, né? Você tem um filme como O Nascimento de uma Nação, de 1917, né? É um filme clássico, uma obra-prima, mas uma obra-prima racista, né? Que você tem todos os atores pretos sendo interpretados por brancos de pele pintada, né? E passando pelos cartoons, né? A gente lembra que ali naquele momento, anos 40, os cartoons eram exibidos antes dos longa-metragens, né? Tem um cartoon chamado Scrub Me Mama with a Boogie Beat, que é algo bem difícil de traduzir, que aí você tem toda essa concentração de uma série de estereótipos, né? O negro é preguiçoso, o negro não quer trabalhar, o negro só quer saber de dançar e remexer, um corpo sexualizado, enfim. Inclusive tem um filme muito bom, né, que traz o tamanho da violência do blackface para os dias de hoje. É um filme do Spike Lee chamado A Hora do Show, de 2000, né, que na parte final ele faz uma montagem antológica. O A Hora do Show, o filme do Spike Lee, tem um mérito de devolver essa violência e nos alertar e olhar que o blackface ele é, sim, um símbolo de agressão, ele é um símbolo de violência, ele é um símbolo de preconceito, ele é um símbolo de estereotipação, de uma representação não verdadeira. Muito bem. Os fofos emitiram uma nota, soltaram uma nota, dizendo que eles também são contrários ao blackface. Eles também acham que o blackface no movimento americano é racista na sua origem, né? Mas que eles não se inspiram no blackface, e sim em artistas populares das feiras europeias que desde o século XVI exploravam as relações sociais nas histórias que representavam e que, na verdade, são outras referências, não é exatamente essa referência. Eu queria que você falasse sobre o blackface no teatro, utilizado pelos fofos. Aymar. Em primeiro lugar, eu concordo com eles no sentido de que a origem não é a mesma. Quer dizer, talvez do ponto de vista de quem veja, a reação seja a mesma. Do ponto de vista da escolha que eles fizeram, eles vêm de uma tradição de circo popular
que o Fernando, que dirige o espetáculo, estudou e, mais do que isso, viveu na própria pele, porque ele é de circo, ele conhece isso. Desculpe, mas eu insisto no mesmo ponto. Eu acho que a questão é mais ampla. Nós vivemos ainda numa democracia que engatinha e nós não estamos acostumados à discussão, por isso que a discussão é ótima. Mas se você olhar, por exemplo, para a sátira política, pensa na sátira política americana. O jeito como ou francesa, o jeito como os políticos são avacalhados diariamente. Aqui o máximo que a gente faz é uma gracinha com um político ou outro. Então, eu acho que nós também temos uma sensibilidade excessiva do ponto de vista do humor. A gente tem uma tradição de não fazer humor com nada que dê problema, com nada que crie... Isso, repito, e é importante repetir, não estou tirando a legitimidade da preocupação e acho que blackface é um absurdo, mas eu acho que blackface e qualquer outra coisa, a priori, não pode ser censurada. Ela tem que ser censurada, se for o caso, a posteriori. E não entendi, mas é um absurdo. Você acha que os fofos deveriam não ter usado? Você acha... Não, eu acho que eles deveriam ter usado, porque no contexto em que usaram, faz parte de uma tradição de teatro cômico que se você tirar, o resto também não faz sentido. Pela mesma lógica, eu não poderia pintar aquelas mulheres do jeito que são. São mulheres que só estão preocupadas em casar para poder ter o seu dinheiro, são mulheres subjugadas pelo macho latino e são figuras de mulheres absolutamente... É óbvio que não é ofensivo para as mulheres como é ofensivo o blackface. Eu concordo com isso, mas eu também acho que é uma questão de grau, do ponto de vista da censura. Se a gente abre esse precedente... aí todo mundo tem o direito de não querer ser representado de uma maneira que não se sinta confortável. Ô Sidney, você concorda com isso? O blackface te incomoda no espetáculo dos fofos? Eu vi esse espetáculo há mais de 10 anos atrás. Ah, que legal. E acho que me incomodou, embora eu acho que o Fernando é uma grande referência para toda a minha geração e para gerações no Brasil, como um grande representante da cultura popular. Mas me incomodou, porque eu acho que é difícil mensurar a violência, né? Mas eu acho que o que está em jogo é uma representação viciada em cima de uma população que foi marginalizada da imagem. Não é tradição, é um racismo... É um quisto, embrenhado já. Não, eu digo tradição, porque quando os fofos falam que utilizam dessa estética, é uma estética que está na nossa tradição cultural. Você tem os Mateus, você tem as festas populares, mas nós precisamos revisitar e entender esse contexto. Entendi. Que isso foi criado num contexto de desumanização. E usar isso em 2015 requer debate, requer responsabilidades políticas, porque a arte ainda continua sendo um espelho fiel para milhares de pessoas que não se veem, entendeu? Entendi. Porque aí você tem um fator, né, uma função social importante. Fala, Aymar. Me permita concordar com o Sidney em quase tudo que ele disse aí, e só dizer que eu acho que a maneira de se lutar contra esse estereótipo não é censurando os resquícios desse antigo, mas apresentando o novo, que é, por exemplo, o que acontece com o teu grupo Os Crespos, o que acontece, por exemplo, com esse espetáculo do Zé Henrique que você está participando agora, o Preto no Branco. Eu acho que não se trata de proibir os resquícios, mas de apresentar o novo para que o novo vença e seja hegemônico, e não esse velho. A gente discutiu aqui, você levantou a questão do politicamente correto ou não, de você ver nessa discussão e um pouco na nossa sociedade aqui brasileira, essa questão do politicamente correto. O Heitor Augusto também comentou sobre isso. Eu quero que você fale depois que ele falar. Vamos lá. E chamar essa discussão de uma busca por um politicamente correto primeiramente, se ater a um senso comum que não está interessado numa compreensão mais complexa, e segundo, é um gesto, para mim, talvez até consciente, de evitar tocar nesses assuntos sensíveis, né? De evitar debater e de evitar trazer uma contribuição de fato para que a gente cresça como sociedade. Eu não vejo essa questão como uma expressão de politicamente correto. O que eu vejo é uma tentativa de estabelecer um debate sólido e qualificado, que retome essas questões e que desloque essas questões, na verdade, né? Para que a gente passe a pensar um pouco o que a gente considera como normal assim não é, na verdade.
fechamos bem, né? Você concorda, Aymar? Era isso que você queria falar ou não? Eu não só concordo, como eu diria mais. Eu acho que quando você utiliza o argumento do politicamente correto nesse caso, você está desqualificando a pessoa que está falando. Claro. Então, eu acho que é longe disso. Inclusive, nós não estamos nos Estados Unidos. O nosso problema é o contrário. Nos Estados Unidos, o politicamente correto, ele surge como uma luta até por essa liberdade que eu defini antes, que faz com que se fale qualquer coisa em público e se pague em juízo, se for o caso. Claro. No nosso caso, não se fala nada, por isso que o debate é importante, é tudo na surdina, é como se não existisse preconceito, é como se não existisse não sei o quê. Então, o que acontece? Você chama de politicamente correto o que não é. É apenas uma demanda por uma discussão que tem que acontecer. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. Eu queria só mostrar aqui, olha, essa revista, uma revista de teatro negro, Legítima Defesa, lançamento. Lançamos esse mês, distribuição gratuita, 12 mil exemplares, está correndo o Estado e algumas outras capitais. Parte para esse caminho de entender o negro, da representação negra diversa, né? Documentar a nossa história. O teatro negro já existe há mais de 200 anos no Brasil, nas Américas. Abdias Nascimento, Ubirajara Fidalgo, tantos representantes dessa prática que é em legítima defesa. E está aí. Colocamos o filho na rua. Em 10 segundos, você está no teatro. Vamos dar um serviço do espetáculo? Vamos, Sidney? Vamos. Onde você está, hein? Numa Terra Estranha, te convido. Sim, virei, com certeza. No Largo do Aroche, a partir dos dias 17 de maio, aos domingos, 8 horas. Uma pesquisa sobre homoafetividade, negritude e o impacto da escravidão na nossa maneira de amar. Oba! Só chegar. Bom, não vou dar tchau para vocês, porque vocês ficam, vocês vão dar dicas culturais ainda. A gente aproveita dos nossos convidados. Até já, hein? E você em casa pode e deve participar das nossas discussões e também mandar opiniões, críticas, as sugestões, a gente está esperando. Nosso número no WhatsApp é 11 97673 1540. Tem mais, você também vai encontrar o Metrópolis no Instagram, no Facebook e no portal cmais.com.br/Metrópolis. Daqui a pouco a gente volta.